A SK enfrentou o time da Liquid na semifinal do campeonato em Mykonos, na Grécia, e os dois times fizeram pistos pro Bombsite B. Os jogadores tags fizeram duas HEs que deixaram o Phelps bem lesado e impossibilitou o pique dele que seria feito com a flash. Com isso acontecendo, eu consegui retribuir uma kill na entrada do Bombsite B. O coach pegou um pezinho bem bacana para tentar pegar uma outra kill e acabou pegando só um jogador. Nesse 2x3, o Taco estava dando back pelas costas, então a minha ideia foi chamar a atenção para que ele pudesse tentar eliminar o primeiro jogador, fazer um pouco de barulho, dar alguns tiros ali na smoke, tentando chamar a atenção para mim, para que ele pudesse tentar igualar para 2 contra 2. É isso que ele faz, eliminando o Stradem na piscina. Nesse 2 contra 2, a ideia foi que cada um enfrentasse um dos TRs separadamente. Ele pega o da direita, eu pego o da esquerda. E logo após essa primeira kill que vai rolar no jogador que está ali na tripla, na esquerda, a gente teve ideias um pouquinho distintas. O Taco tentou avançar para cima do terrorista e eu tentei dar o clique para que ele avançasse para cima de nós. Isso acabou fazendo com que o Elige ganhasse esse pisto. Foi uma boa jogada dele também. Na sequência, o primeiro round armado, o time da Liquid fez uma super execução aqui no Bombsite A, muito bem feitinha, e eles conseguiram pegar aí o Taco e o Cold desprevenidos para esse tipo de entrada e acabaram ganhando um round importante, que é o primeiro armado. Foi mérito deles também. Já para sair o primeiro ponto da SK, a gente teve ali um hold banana acontecendo pelo Liquid, e o Phelps conseguiu punir um pé que foi feito na madeira da árvore, dando um pouco de vantagem para nós, e o round foi finalizado com um jogador enchendo o saco lá no Bombsite A e o restante vindo no Bombsite B. E o Fer e o Phelps seguraram muito bem, com maestria ali, um chamando a atenção para o outro, na tripla em cima da posição do BTT. Muito bem jogado. Esse é um ponto muito importante agora, a passagem NiP do Nitro. Ele conseguiu avançar bem no time que eu joguei minha Molotov. Eu até imaginava que pudesse ter alguém ali, mas achei que a Molotov fosse ganhar um pouco de tempo para mim, o que acabou não sendo verdade. Esse armado bem importante que o time da SK ainda assim agora precisa tentar reverter para que não seja quebrada a sua economia. O Taco e o Cold vão ter trabalho aqui no Bombsite A, estão só em 2, e os dois bem posicionados na areia vão cruzando as kills e conseguem segurar, e mais do que isso, ganhar bastante tempo para que o backup possa chegar um pouco mais perto. O round fica bem complicado ainda, fica um 2 contra 2, mas essa kill do Phelps facilitou a vida no backup. Mesmo assim, o round ainda não está fácil, C4 plantado, o adversário dentro do bombsite é sempre um perigo. Não é difícil para o terrorista conseguir eliminar o primeiro de graça através do som, e é isso que ele vai fazer. Ele vai conseguir pegar o Phelps do lado esquerdo, e aí o Fer na malícia, ele esperou o erro do TR, o TR abriu achando que ele fosse estar se movimentando e fez uma grande jogada para garantir o clutch. Um round muito importante, porque teria quebrado nossa grana. No 5 contra 2, rola agora uma execução no Bombsite A. E aí, qual foi o problema desse round? Nós estávamos meio que preparados em 3 jogadores lá no Bombsite B. Então, não deu certo essa escolha de apertar na banana, porque 3 contra 3 na Inferno é um retake muito difícil de dar, de recuperar esse bomb. A gente faz um totem para ver se acha algum adversário, e aí a nossa call nesse momento vai ser tentar utilizar algumas granadas para que o Phelps se aproxime do bomb. E agora, assistindo o replay, eu vejo que o Fer já estava um pouco distante. O Fer não conseguiu utilizar essas granadas para tentar fazer alguma coisa também. E como o JDM no bomb consegue arrumar essa kill, e o Fer também ainda não estava preparado para entrar ao mesmo tempo que nós, a gente acaba não redominando esse bomb. Então faltou um pouco de sincronismo nessa tentativa de retake nosso, que poderia dar tudo certo. E também poderíamos ter guardado a arma, que não seria uma má opção. Esse round foi muito importante para o time da Liquid, porque fez com que quebrasse nossa economia. Pode ver que o placar foi para 8-2 agora. Na sequência, mais uma tentativa de entrada no Bombsite A, dessa vez uma super jogada do Cold, atravessando a smoke do meio. Ele consegue 3 eliminações por ali, 2 jogadores já haviam caído para a areia, e aí, depois que eu eliminei um deles, foi só ganhar tempo para que meus companheiros viessem me ajudar a finalizar o Twists. 8-3. A SK começa agora a esboçar uma reação, vem aí uma entrada agora no site B do time da Liquid, com bastante molotov, bastante granadas, e repara agora que eu eliminei um jogador, e agora, tô sem aparecer, esperando a ajuda dos meus companheiros, uma flash, alguma coisa. Quando vem a flash eu faço o pick, o Fer também aproveita junto com o Phelps o momento que eu tô ganhando lá dentro, chamando essa atenção, ganhando esse tempo para avançar e eliminar. Uma super defesa da SK agora. No 9-5, o último round do Ralph, começa uma outra entrada do time da Liquid aqui no site A. O Coldzera já conseguiu pegar a primeira kill lá no meio, o Twist troca um pouco de tiro comigo ali no bombsite. Taco tá bem posicionado na grade, esperando essa entrada acontecer, e a gente travou muito bem eles com as granadas e com as kills, então acabamos pausando essa entrada deles. Não foi tão bem executada quanto aquela que a gente viu alguns rounds atrás. O Taco pega o primeiro no tapete, o Phelps acaba morrendo ali na smoke do meio, e agora eles precisam avançar em direção ao bombsite. Bem cravado, bem postado, o Cold tá ajudando ali na área 2 também, sai algumas kills, e agora, mais uma vez, só ganha tempo para esperar os amigos virem ajudar. Não tem muito tempo no relógio Elite para jogar, e assim vai acabando o primeiro Ralph
foi 9-6 para o Liquid. No segundo half da partida, a nossa ideia foi fazer um pistol também para o Bombsite B, e dessa vez utilizando algumas granadas, granada smoke na base CT e smoke no 3D. O pessoal do time da Liquid também estava em 3 jogadores lá tentando fazer jogadas com flash, só que eles tiveram uma continuação interessante. Eles deixaram um jogador chamando a atenção atrás dessa caixa tripla, que é o Elige brigando, e o Nitro como um reserva. E durante a comunicação do time, a gente achou que tinha um jogador lá na construção, na parte do 3D. E aí a gente ficou prestando muita atenção para aquele lado do mapa e acabou sendo marotado nesse bait que montaram pro Nitro, onde ele pegou 3 kills. E esse foi um round muito importante agora, que a gente poderia recuperar nessa perda do pistol. Nós tivemos uma chance muito boa. Executamos no Bombsite B, conseguimos uma kill ali dentro do bomb, e o Elige, repara no HP dele, com 13 de HP ele vai fazer um verdadeiro milagre. Ele vai ganhar essa trocação do Phelps avançado, vai conseguir ganhar essa trocação em mim que estava plantando, e com 13 de HP ele vai conseguir finalizar o taco depois ainda. Então está um 2 contra 2. O Cold deixa o JDM bem lesado, então tem 2 jogadores com 13 e 17 de vida. O Taco consegue a eliminação, mas também não consegue acertar o tiro de Eagle. Então o Elige pegou 3 kills com 13 de HP. Por muito pouco a gente não venceu o esforçado, que teria nos ajudado muito no half. Tentamos forçar mais uma vez, que não mostrou aí na tela. Perdemos, depois um eco e agora o primeiro armado. Uma execução aqui no Bombsite A, que foi bem feita. O Taco conseguiu fazer 2 kills entrando no tapete, garantindo o primeiro armado para o time da SK no lado terrorista. O JDM tentou ainda realizar o retake, mas não teve sucesso. E repara que nos próximos momentos aí que vão aparecer no vídeo, você vê que o time da Liquid não está muito bem armado, porque os rounds foram bem pegados, né? Teve muito forçado no time da SK e tudo mais. Rola uma primeira kill agora nesse segundo armado, vai conseguir pegar o Nitro dando um pulinho ali na banana, e aí o Fer acaba sendo pescado pelo JDM, que vai entrar na janela fazendo um pick de AWP. Uma jogada que o KNS gosta de fazer bastante também, e ele acaba conseguindo encontrar esse kill revertendo para o 4 contra 4. Na sequência, o nosso time decide ir se aglomerando, e depois de uma briga ali que teve na janela do Taco Stanislau, e o Phelps vai entrando na frente, tentando abrir esse Bombsite B. Rola ali um pouco de trocação do Elige, ele deixa o Coldzera bem lesado, consegue eliminar o Phelps, vai fazendo mais uma boa jogada do Elige, recua agora para manter a vantagem numérica, né? Ele resolve não tentar pegar mais uma kill, é atrapalhado pela Molotov, e agora vai ter um 3x4, onde eu vou acabar cometendo um erro. Depois de plantar a bomba, eu vou tentar fazer uma abertura ali na base para descontar uma kill. E sou pego, deveria ter esperado o adversário, foi um erro gravíssimo, pra falar a verdade. Mas o Taco faz uma kill lá no 3D, e o Cold vai ganhar esse x3. Ele não vai eliminar os 3 jogadores, mas ele vai fazer o suficiente para que o outro time adversário, sem o defuse kit, não tenha tempo de defusar a bomba. Então um round que passou aí, um vacilo na verdade do Afterplant, dava para ter sido jogado melhor, mas mesmo assim saímos com uma vitória. Na sequência nós temos agora um round meio que eco ali do time da Liquid, alguns com pistolas e tudo mais. O Phelps faz uma entrada bem feita, consegue pegar o Nitro lá na tripla, o Fer desconta aqui no Elige, e aí esse round bem tranquilo agora no 3 contra 3, os adversários sem arma nenhuma, só pistolas. O time da SK não vai ter trabalho para segurar esse backup que vem aí dos CTs. Tá, vai se posicionando na tripla, o Fer tá ali no caixão, todo mundo bem cruzado, é bem difícil dos CTs conseguirem sem granada nenhuma. Até fazem uma flash ali no 3D, né? De repente se tem alguém avançado eles poderiam até encontrar algumas kills, mas sem muita pretensão o Liquid também de vencer esse round. Acho que a intenção é principalmente tentar tirar algumas armas e quebrando a economia da SK. Vai avançando, Taco dá o cover, troca de kills, Twist ainda arruma uma kill e ponto pro time da SK. 13-9 no placar, 13-10 agora. Agora uma entrada que não foi muito boa, a entrada mais executada do nosso time, não foi uma entrada muito boa. De ver que os jogadores pararam ali no Xuxa, não teve acompanhamento muito legal, o Taco também acabou não conseguindo entrar tapete dessa vez, então foi um desastre essa entrada. Porém, o Fer vai entrar em ação, ele consegue 2 eliminações, a gente imaginava já que teria um terceiro jogador ali em cima da caixa, só que esse jogador deu um HS nele, deixou ele com 10 de HP. E aí veio o brilhantismo do Fer, que ficou atrás da motoca. Agachou de coach ali, naquele momento quando ele vai dar uns tirinhos, né? Antes de ver o adversário, ele atira no bracinho, aí mesmo assim se recupera e consegue eliminar.
Linda jogada do Fer, ganhou um x4 pra gente, num armário que tinha sido um pouco ruim. Agora um eco do CTs logo na sequência, e esse eco, cara, apesar de nós não vamos perder ele, repare como ele vai atrapalhar depois no final do jogo. Tá 13-11, perdemos o Phelps lá na banana, ele deixou 2 jogadores bem lesados, o Taco agora vai acabar morrendo de costas, tava tentando se aproximar do Bombsite B, o Cold elimina 2 e acaba caindo também no Bombsite B, e aí o Fer, que vai agora entrando no Bombsite A, porque a gente sabia que só podia ter um lá, ele cai também. Ele fica 1 contra 3 agora nas minhas mãos, que acaba eliminando o Stanislau nesse vacilo que ele deu, pegando essa informação meio, e é um x2 tranquilo de ganhar, galera. A ideia nesse round é que eles não sabem onde eu tô, então a primeira kill tem que ser de graça. É exatamente o que acontece, a primeira kill é de graça, eu sabia que eles estavam lesados já, uso a granada, a molotov na bomba para não deixar ele defusar, para ganhar tempo, né? O round estava já nos seus limites, e aí quando eu escuto ele avançando, eu saio pelo buraco para eliminá-lo. O grande problema desse round é que ele quebrou nossa economia, estamos com pouca grana. Esse é um round agora importante, 13-12, aí faltou um pulo do Phelps para tirar a mira de um possível WP ali, já que a gente não ia usar flash. E esse split aqui, com 2 tapetes e 3 chutes, acabou sendo aniquilado pelo Twist e pelo JDM. Eles seguraram muito bem, né, principalmente pela falta de uma flash ali no Xuxa ou uma movimentação um pouco melhor para fazer o WP errar esse tiro. E logo após perder esse armado, ficando no 14-12, a economia do SK tá devastada. Então a gente tem 3 umps e 2 Tech 9s. Né, e aí vamos tentar fazer uma tática conhecida como 3 tapetes, tentando dar um burst ali nessa região. As flashes foram boas inicialmente para cegar, mas o Twist está muito bem posicionado contra essa estratégia. Ele foi para dentro do bombe, se posicionou legal em cima da caixa ali, onde a gente chama de TAS, então essa estratégia não funcionou. Ele se reposicionou muito bem. Talvez eles já imaginassem que essa call pudesse acontecer e se posicionaram de uma maneira muito adequada para poder defendê-la. Aí no 15-12, sem economia novamente, economia um pouco quebrada, a gente tentou fazer acelerar um pouco no site B, conseguiu uma kill inicial, mas na sequência o Stanislau já está avançando nas costas e o Elite também faz uma nova boa jogada, matando 2 jogadores, e a gente acabou ficando travado na banana. Uma call também que acabou não sendo muito boa para a gente recuperar essa partida. Stanislau vem nas costas, todo mundo ali dos terroristas já estão aglomerados e cercados. Fica uma situação bem difícil de tentar recuperar esse round. Vai sobrando só o Fer e o Phelps. O Phelps ali na região do banana, agora só esperando a galera cometer algum erro. Ele elimina um jogador, mas são muitos ainda para ele tentar eliminar. Já está fechado pelas costas, tem gente no bombe e acaba caindo. Segundo mapa da disputa foi na Cobblestone, um pistol pro bomb siteado do time da SK. O pistol começou muito bem, uma troca de kills ali no meio, o avanço do Fer e do Phelps em direção ao bomb, conseguindo mais 2 eliminações, uma no bomb site e uma na varanda. E aí tudo parece estar ganho, né? 2 jogadores fazendo plant da C4 no bomb, o Fer bem posicionado na capelinha e o Cold tinha uma briga lá nas costas para tentar vencer com o jogador que avançou no bomb site B. Uma briga difícil de ganhar porque o Cold estava sem colete. JDM se dá melhor e aí o Fer acabou se disposicionando da capelinha e dando essa kill pro Stanislau, que alterou totalmente o round. Agora ele sabe que nós estamos na região do bombe, tem uma boa ideia, também estou preocupado um pouquinho com a parte de baixo da varanda, pode ter alguém ali ainda, e nós dois estamos encurralados do bombe e não conseguimos ganhar a trocação do JDM do lado esquerdo, entregando um pistol 4 contra 2, um começo não tão legal para esse segundo mapa. Mas no round forçado vamos ter sucesso. A estratégia do forçado funcionou, nós dropamos a casa e tudo mais, fizemos uma estratégia bem bacana, conseguimos uma kill com o Phelps lá no bombsite A, que não foi mostrada, e depois a gente sanduichou a galera do bombsite B. Cold jogou muito bem nessa jogada do queda, conseguindo até mesmo mais uma eliminação. Sobra só o Nitro, com pouco tempo no relógio, mas a gente leva o ponto. Na sequência a gente abre um 2-1, e aí esse round, que era para ser um round de graça para SK, e começa bem com o Phelps conseguindo 2 eliminações. Vamos acabar perdendo esse ponto devido a vários vacilos, começando por esse meu vacilo aí no catch, deixando o round no 3 contra 3, e aí o time sabe que os jogadores estão lá pelo A, basta ir para o site B fazer o plant, mas vem mais um vacilo que vai ser o vacilo do Cold, em sair ali da região do queda para tentar adiantar o passo dos CTs que estavam vindo dar o backup. Ele é pego também e deixa na situação de 3 contra 2. Ainda assim essa situação poderia ser revertida, mas os CTs vão mandar bem nesse round, eles vão dar um pé nas costas e vão utilizar bem as granadas que eles pegaram, tanto a molotov minha lá do Get, quanto a flash, que imaginei eu ter sido pega pelo Phelps, né, que ele deve ter dropado quando morreu. E aí vai rolar uma flash para que o jogador lá de trás molotov o escadão. E isso vai fazer com que o Taco se disposicione, né, tenha que se movimentar para o bomb site.
Ele consegue uma eliminação em cima do Twist, que se enfiou na Smoke, mas acaba também morrendo na Smoke com o Elige, sobrando o Fer contra 2. Ele acabou pegando um ângulo ali onde ele não conseguia atingir muito bem os jogadores e acabou não conseguindo eliminar ninguém. Então entregamos também essa vantagem no começo do Ralph, nesse round bastante bobo, né? Um erro bem amador do nosso time nesse ponto. Com isso, a partida ficou 2-2, teve mais um forçado que não deu certo, 4-2 pro Liquid, e aí vem uma reação, uma explosão B com flashes, que foi muito bem feita. A gente consegue 2 kills iniciais, mais um round bem encaminhado para SK. Um pezinho na árvore ali feito para ter uma visão um pouco diferenciada dos jogadores que vêm na região da pedra. C4 vai ser plantada, e o Liquid, que na minha opinião não deveria nem ter tentado fazer esse retake, é um round bem difícil de se recuperar. Eles vêm pro backup, porque o Coldzera está bem postado lá de WP no escadão, e ele vai conseguir segurar esses 2 jogadores que estão vindo pelas costas, acabando com a chance do retake do Liquid, obrigando o Twist a guardar essa arma. No 4-3, na sequência, vem um round interessante do time da Liquid. Eles quebraram o nosso domínio picando juntos no Get. Eles picaram em dupla, e o spray transfer aí, né, essa transferência do spray do Stanislaw acabou prejudicando muito o Fer. E ele que era que estava em posições ali, na posição de poder tentar trocar aquela kill junto comigo após eu matar o primeiro inicial. Ele já tomou um HS praticamente instantâneo, depois que ele virou a mira de mim e acabou eliminando o Fer muito rápido. Então, boa quebrada do Liquid lá no Get. Depois veio uma execução nossa no website B, que acabou não saindo muito boa. Nós acabamos errando uma das smokes no bomb, e houve uma comunicação bem grande do Coldzera avisando que tinha um jogador aí na chicken box, né, nessa parte do mapa, e eu tinha a opção de jogar uma molotov ali, mas não escutei essa comunicação. Isso deu muita liberdade para o TDM ficar lá dentro, e aí o vacilo do nosso time foi muita calma, né, nesse momento aí. Essa estratégia, o ideal é que você use o tempo das smokes para você poder matar todos esses caras que estão pro nosso lado, né, das smokes. E não foi o que aconteceu. Como a gente acabou errando uma das smokes, como a gente acabou não fazendo essa molotov no chicken box também, os caras tiveram muito espaço no round, então a execução no website B não foi muito bem efetuada. Na sequência a gente tem um outro round armado rolando, agora uma entrada A, Phelps pelo Get, tem um jogador ali em cima do muro, troca de kill foi efetuada, vem a molotov atrás do bomb, só que essa smoke do Phelps acabou dando um pouco de liberdade para ele ficar vivo aí atrás, e o Twist acabou também fazendo uma boa jogada, segurando bem os jogadores que estavam subindo no meio. Então o backup dele caindo no SWAT foi um backup bem bacana, ele conseguiu eliminar 2 jogadores e deu a vantagem para o Liquid. 9-3 para os caras, um Ralph muito bom. Caio Coldzera no queda, consegue a primeira kill, é um split B rolando, e aí o JDM consegue uma kill lá no chicken box, e o Elige acaba matando, né, todo esse fator nosso ali do queda, de cima da árvore. Ele conseguiu pegar 2 jogadores, então uma trade ali teria sido muito bem-vinda. Se só um jogador da SK tivesse morrido e o outro trocado a kill, provavelmente a gente teria uma chance bem maior nesse round. Mas ainda assim temos chances. 2 contra 3, eu e o Phelps, tem só 16 segundos no relógio. A gente sabia que tinha um jogador escondido lá no chicken box. E aí a minha ideia foi deixar o Phelps brigar com esse jogador enquanto eu tentava adivinhar aonde o outro jogador estava vindo. Eu dou um HS nele, mas eu estava de galil apenas. Ele acaba não morrendo, e com 10 de HP ele consegue fechar o clutch. Faltou um pouco de sorte nessa, ficou bem lesado o Stanislaw. No 10-3 veio uma call de emergência, nada estava funcionando, foi uma meio no walk pra gente, e o Felpão encontrou um belo no HS no Nitro lá de trás de AK, foi uma balita só, e aí nosso time ganhou bastante espaço. E aí o Phelps consegue pegar mais um jogador efetuando backup. Dessa vez a gente vence a briga com o Twist na posição do SWAT, mesma posição que ele tinha salvado o time da Liquid alguns rounds atrás, e aí o round ficou bem encaminhado. O Phelps jogou muito esse round, a abertura dele ali dando aquele primeiro HS no meio foi muito importante. 10-4 no placar. Já no 10-4 para o último ponto do Ralph, já tínhamos pego uma kill no Stanislaw, sido o Fer que tinha eliminado. Rola mais uma vez uma explosão nossa B pela plataforma, dessa vez o fator do queda ali funcionando, e aí o round também encaminha um 3 contra 1, que também era para ter sido fácil, né? O Coldzera acabou vendo esse jogador no queda e tentou enfrentá-lo sozinho, o que não foi muito inteligente, mas ele estava confiante que ia pegar esse jogador descendo a escada, e o 2 contra 1 que também era para ser um 2 contra 1 tranquilo, mas vai acabar complicando um pouquinho. O Nitro esperou essa smoke passar, ele deixou rolar, esperou as coisas acontecerem, foi vindo, e eu tava contando com esse cover da porta do Taco, mas é um cover difícil de dar, então o Taco acaba nos strafes sendo pego, e aí a minha melhor opção é jogar no tempo, deixar o Nitro vir pra cima, ele tem que olhar pra esquerda ou pra direita, ele acaba olhando só pra esquerda, e aí eu elimino ele garantindo o ponto. Mas um ponto que era pra ter sido um pouco mais fácil, acabou sendo difícil também. No pistol agora de CT, o time da Liquid fez um round interessante, eles desceram queda,
para atravessar a própria smoke que eles mesmos jogaram na porta. Então eles fizeram um split pro B, passando pela janela. Mas o Phelps e o Taco estavam com a plataforma para eles, e o Taco jogou muito esse pistol. Conseguiu as duas eliminações lá na parte de cima primeiro. Cai também o Elige ali, e o JDM acaba sobrando contra 3, até consegue eliminar o Fer, que buscou uma briga ali não tão necessária na fonte, mas ele tinha pouco tempo no relógio para subir, pegar a bomba e tudo mais, e o Taco e o Phelps estavam espertos, não vão deixar ele pegar a C4 e sair vivo da plataforma. Bem jogado o pistol pela dupla do Beri, Phelps e Taco. Na sequência a gente ganhou alguns rounds, o Phelps foi o primeiro armado, consegue ganhar essa briga no seu terreno preferido, na smoke, ali em cima do Stanislau. É um round que começou no B, na verdade, e eles abortaram para voltar pro A. Eles voltam pro bombsite A, o Cold tá marotado aí no polonês, e aí ele vai dar um pouco de azar agora, porque a ideia dele era comer o Get. Mas no mesmo tempo que ele ia comer o Get, o Elijah subiu o meio. E aí essa trocação de ump, a ump não tá muito boa de longe, acabou não ganhando. Ele comunicou que o Elijah podia estar zoado, e na verdade o Elijah não tava, e aí o Elijah conseguiu pegar mais essas duas kills, acabando com nossas chances no primeiro armado. Mas, na sequência, o Felpão conseguiu, na verdade o Felpão tentou tirar algumas armas e não conseguiu, mas a grana do Liquid não estava muito boa não. E a gente ganhando agora esse próximo armado, vai ficar numa situação boa no jogo. Vem uma execução B do Liquid, o Phelps ali debaixo da smoke segura dois jogadores, o Taco de WP bem postado pega mais um, eu entro nas costas do jogador que tinha descido queda e elimino, sobrando só o JDM contra 4 jogadores agora na plataforma, esperando ali a smoke passar para dar algum pique. Sabe que o Taco tá lá no chicken box e a gente quer tirar essa arma dele para que eles não tenham dinheiro e principalmente a WP no próximo round. Com isso a partida foi para 11-9 pro Liquid. O Liquid fez um eco, 11-10, agora sim mais um round armado. O Nitro é eliminado vindo o Get na mira. E lá do outro lado do mapa a gente vai ter o Coldzera eliminando um jogador no B, lá na plataforma. E aí vem um dos momentos aí onde nós vacilamos nesse jogo, que foi em perder esse round. O round estava bastante encaminhado já. O Fer escutou um jogador indo pro B, achou que a tática fosse lá para o site B, acabou dando esse kill desnecessário no meio, e aí começa a progressão do Liquid estourando no A após a kill. Tenta se reposicionar o Cold para vir me ajudar. Tentei ficar no fundo do bombe, na cal do Cold para pegar os jogadores da SWAT, mas é uma posição que não é muito agradável para os caras de AWP, né? Vocês têm só uma chance de dar um tiro. E aí o Cold também tomou um time, ele estava mirando na região do polonês ali na madeira. Quando ele tirou a mira, o cara apareceu. O Taco tenta dar esse quick shot, não funciona. E a gente desperdiça um round, mais um, né, nessa partida, que estava bem tranquilo de ser ganho, estava bem encaminhado. E o Liquid, além de tudo, quebra um pouco a nossa grana. Pode ver que esse armado agora a gente tem uma Famas e uma Mag e 2 AWs. O time da Liquid vem de novo para execução no B. O Cold pega o primeiro jogador que caiu, mas as flechas atrapalharam demais o Phelps, ele não conseguiu jogar ali da plataforma. E aí o Taco também foi repicar na fonte, foi pego pelo JDM e a casa já caiu no site B. Esse round sim quebra bastante o nosso jogo de CT, porque vai forçar a gente a fazer mais um eco e o Liquid vai ficar numa situação bem confortável de 14-10. A gente não tem outra opção a não ser tentar guardar essas armas e tentar fazer um eco no próximo round, ou se virar com as armas que tem para ganhar, o que não aconteceu. Agora no 14-10 o Cold tomou um timing, ele deu 4 strafes ali na janelinha. Quando ele resolveu entrar para dentro para ganhar uma posição melhor, o Stanislau conseguiu pegar ele. E agora o Fer, quando smocou o Get, o Nitro também conseguiu entrar no timing e pegar antes da smoke estourar praticamente, com a estourada. Então 2 kills para Liquid no individual, ali uma no queda e uma no Get, praticamente acabando com as nossas chances nesse round 14-10. Com o match point nas mãos, o Liquid tinha um trabalho fácil agora a ser feito. A gente não estava muito bem armado, 4 umps rolando, uma Mag 7. E mais uma vez eles estão se posicionando para o site B. 4 jogadores ali pela plataforma. O Phelps já caiu na igrejinha. O Taco está embaixo do TAS, pega uma eliminação. E sobra só o Cold agora no site B, tentando trocar tiro ali do sem nome. Na distância o Nitro leva melhor. E aí o round se acaba. E assim o SK vai dando adeus no campeonato, na disputa pelo título, tendo que disputar a disputa de terceiro e quarto lugar com o Virtus.pro.